meus amigos, minhas amigas e seguidores. Antes de me apresentar, eu gostaria de lembrar aos senhores, às senhoras, que assistam o que está no meu link aqui abaixo. É importante que o senhor ou a senhora assista, porque as minhas opiniões aqui são calcadas em experiências que tive na vida militando no futebol. Muitos assistem o vídeo, mas não procuram conhecer quem está aqui do outro lado da telinha. É importante. O jornalista, ele é aquele que faz a pessoa que está do outro lado da telinha mudar ou não de opinião. Mas, para que este jornalista obtenha êxito, ele tem que ter currículo sobre o assunto que ele está falando. E o que nós temos visto, principalmente em emissoras aqui de Minas Gerais, é que os comentaristas, eles não têm currículo nenhum ligados ao futebol. Eles são pessoas que conseguiram emprego, muitas conseguiram porque o papai trabalhou naquela emissora e se aposentou, aí bota o filho. Então aí dá prosseguimento a um trabalho que é aquele trabalho de formador de opinião errada. Porque você que trabalha, por exemplo, num restaurante, se você não tem experiência, você está simplesmente trabalhando contra aquilo que determina o YouTube, que você tem que falar daquilo que você entende. Então há necessidade de uma pessoa que está querendo me acompanhar aqui no YouTube, que tome conhecimento do meu currículo. Por exemplo, eu fui diretor de clube, eu fui general manager de clube, eu fui presidente de clube, eu fui advogado de jogadores de futebol, eu fui advogado de clubes de futebol. O primeiro jogador de futebol a jogar na Inglaterra, Francisco Hernandes Lima da Silva, eu fui advogado dele durante 11 anos. Em 1987, o Mirandinha desembarcou na Inglaterra. Então, há necessidade de saber quem é que está falando com o senhor. E eu quero me valorizar. Por que eu quero me valorizar? Porque eu quero ter exatamente seguidores conscientes de que estão analisando, avaliando aquilo que eu falo aqui pelo YouTube. Então, por exemplo, aquela história que está aí virando novela para a escolha do treinador do Galo. Ora, falei no vídeo anterior que tinha lá um certo funcionário de uma emissora que estava falando sobre Renato Gaúcho. E, por coincidência, eu, assistindo a um programa, porque para eu fazer uma crítica construtiva, eu tenho que assistir o programa. Aí apareceram mais dois funcionários, que não tem nada, eles não têm nada a ver com futebol, também falando sobre Renato Gaúcho. Olha, meus amigos, trabalhei
como General Manager no Fortaleza Esporte Clube em 1983 e 1991. Pelas 2 vezes que passei lá, eu só contratei, somando as 2 vezes, só contratei 21 jogadores, porque cheguei lá, precisava de contratar. Enquanto que o Ceará contratava 60, 70 jogadores por ano, eu contratei 21 jogadores em 2 anos. Eu aproveitava a base, eu aproveitava jogadores que estavam, por exemplo, emprestados e que eles voltavam para o Fortaleza. Então, o que eu quero dizer que essa preocupação que o diretor de futebol está tendo com relação a perfil de um treinador é muito difícil nos dias de hoje. É muito difícil. Você tem que contratar um treinador que realmente seja um vencedor, porque o Galo é um vencedor. O Galo não é um time médio, o Galo é um time conhecido mundialmente, campeão de Libertadores, 6 vezes, né? 6 vezes campeão estadual, foi campeão da Copa do Brasil e outros títulos que o Galo já teve. Mas o que eu quero dizer é que quando você contrata um treinador, você tem que ter um diálogo com o treinador e falar assim: ó, o que nós temos é este elenco. Nós não vamos poder mandar metade do elenco embora para o senhor aceitar o nosso contrato. O que é que acontece? O contrato pode ter uma cláusula que aquele treinador que está sendo contratado não terá direito a pedir outro jogador para a determinada posição. Caso contrário, será rescindido o contrato. Por quê? Porque senão, o que vai acontecer? Quando um treinador chega num clube e começa a escantear jogadores, como foi o caso do Hulk, foi escanteado, o Scarpa foi escanteado, é sinal que por trás desse treinador tem empresários interessados em colocarem jogadores dentro do Galo. E isso não é bom. Isso não acontecia comigo, porque quem corria atrás era eu. Eu contratava o jogador porque eu entendo de esquema tático. Trabalhei muitos anos com grandes treinadores e o aprendizado foi imediato. Então, o que é que acontece? Lógico, um treinador tem sempre 2, 3 empresários por trás dele. E a gente não sabe realmente quais são as consequências dessas contratações. Então, não quero aqui acusar A ou B ou C. Acontecia comigo quando eu estava administrando o futebol através de um cargo de General Manager no Fortaleza, que tinha até conselheiro interessado em colocar jogador dentro do Fortaleza. Criei algumas inimizades por causa disso. E fui bicampeão em 83 e fui bicampeão em 91. E só não fui campeão em 95 por motivo de politicagem dentro do clube. E exatamente determinados conselheiros fizeram lá um trabalho para que eu não continuasse, porque eu não aceitava pitaco. Então o que o Galo tem que fazer é exatamente isto: ter uma pessoa que entenda de futebol, contrata os jogadores para as posições. E outra coisa, o jogador também, quando faz o contrato, ele não é obrigado, né, obrigado a dizer para o clube que só vai jogar ali de meia, zagueiro. Não. Ele pode muito bem se adaptar em outra posição. Por que pode se adaptar em outra posição? Porque nas categorias de base,
Normalmente o treinador da base, ele faz exatamente um giro do jogador dentro de campo, dependendo das características dele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um quarto zagueiro, ele pode ser um cabeça de área, pela esquerda, ele pode ser um lateral esquerdo, e ainda pode ser um ponta esquerda. Então são o que eu chamo de posições gêmeas. O lateral direito, ele pode ser um zagueiro, dependendo da altura, pode ser também ali, e pode ser também um meio de campo. Certa ocasião, em 91, todo mundo que assistiu o Brasil jogar as Copas do Mundo, lembra do jogador que foi uma sensação, e que naquela oportunidade ele já estava praticamente encerrando a sua profissão, o seu trabalho, mas ele simplesmente recusou, eu não vou citar o nome dele aqui, ele se recusou a ir para um clube, porque o clube disse que ele, ao invés de jogar da lateral direita, ele jogaria na meia direita. Ele disse que seria somente para jogar na lateral direita. Perdeu uma grande chance. Eu não vou citar o nome dele, porque ele ainda está trabalhando no futebol como auxiliar técnico, e eu não quero de forma alguma simplesmente criar polêmica. Então, o que o Galo está precisando é exatamente disso, de pessoas que tenham conhecimento do futebol, contratar os jogadores certos, inclusive também conversar com os jogadores líderes, que eles também têm boas informações, justamente para que o grupo fique fortalecido. Porque, tendo em vista as diversas disputas, o cansaço é muito grande, se porventura o elenco for reduzido. Um elenco hoje tem que ter de 28 a 30 jogadores, no mínimo, para que você consiga disputar aqui os torneios, os campeonatos que tem aqui na América do Sul, incluído, lógico, os campeonatos brasileiros. Então, meus amigos, o que vocês que estão do outro lado da telinha têm que prestar atenção é em quem está querendo formar opinião. Para formar opinião, tem que ter base. E o que se vê nesta emissora, que a gente já falou aqui, de Minas Gerais, é que são pessoas que não são preparadas e que ficam aí insistindo em contratações, como é o caso do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho já disse que ele foi um jogador maravilhoso, um grande artilheiro, foi vencedor, mas como treinador de futebol, ele começou bem porque tinha aquele assessor que se tornou um ex-técnico de futebol, o Valdir Espinosa, e depois que o Valdir Espinosa nos deixou, o Renato já não foi mais, se tornou um campeão de futebol na praia, para ficar queimadinho, para apresentar, para o público dele, que ele tem realmente muitos seguidores. Então é isso aí, meus amigos. Vamos aguardar que o treinador seja realmente um treinador competente, que chegue e olhe 4 treinos, que assista 3 jogos, que ele vai entender todo o elenco, o bom elenco que o Galo tem para ser campeão. Quem vos falou? Levi Lafetá, General Manager em futebol, bacharel em Direito e mais uma vez digo, foi escolhido em 2001 para falar
na CPI do futebol no Senado. Jornalista profissional. Até a próxima. E vamos torcer para que a diretoria de profissional do Galo escolha um técnico que fique pelo menos 2 anos. Até a próxima!